O que Eva comeu no jardim do Éden? O que você acha? Maçã? Erro. O que ela realmente comeu? Ouça este vídeo do começo ao fim, porque se você ouvir com concentração, eu acredito e tenho certeza de que, se Deus quiser, vai transformar sua vida completamente. Ouça com atenção. Adão e Eva realmente pecaram? E se pecaram, por que pecaram? Eva realmente foi tentada? Ela comeu? O que ela comeu? Qual foi o fruto? Foi um fruto? E a serpente? Era uma serpente ou era algo diferente que talvez nunca te contaram? Por que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden? Essas e muitas perguntas, mas se Deus quiser, vou tentar responder para você nesta aula. Ouça com atenção. Primeiro vamos raciocinar e vamos voltar ao começo. É preciso saber que, obviamente, como você conhece a história, vou contá-la de forma muito resumida, que Adão e Eva foram colocados no paraíso, no jardim do Éden, por Deus, obviamente. E Deus lhes disse: não comam deste fruto, podem comer de todos os frutos, deste não comam, porque se comerem vão ter muitas coisas negativas. Estou dizendo de forma bem sucinta e resumida. E realmente Eva foi tentada porque a serpente veio e a tentou. E Eva comeu e aconteceu tudo o que todos nós conhecemos, o que aconteceu posteriormente conosco neste mundo. Obviamente essa é a história de forma resumida do que muita gente conhece. Mas se eu te dissesse que a história é outra, e não é só um pouco diferente, é outra em um nível essencial. Inclusive, em nível literal, pode-se afirmar com certeza que Eva não comeu uma maçã. Por quê? Porque em nenhum lugar está escrito na Bíblia que era uma maçã. Isso é o primeiro ponto. Vamos ao versículo da Bíblia sobre a árvore, do conhecimento. É assim que se traduz para o espanhol. Vou ler para você em hebraico e depois vou traduzir para o espanhol. Diz assim: Vayetzav Adonai Elohim ala Adam lemor. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. Vou traduzir de forma livre. Que Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não diz da macieira, da árvore que é uma macieira comerás. Isso não está escrito. Portanto, e aqui há uma mensagem impressionante que quero compartilhar com você. Escute atentamente. Diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem. Isso é basicamente uma tradução bastante literal. Agora vamos conversar. Primeiro dissemos que não foi uma maçã, e agora, como isso vai te ajudar a saber que não foi uma maçã? Por que isso é relevante na sua vida? Primeiro, se o que te disseram seus líderes ou pessoas que você acha que entendem de Bíblia, por exemplo, ou de temas espirituais, te ensinaram isso, que era uma maçã como uma realidade absoluta, você tem que colocar isso em dúvida. Outras coisas que te falaram são bem mais importantes do que saber se era maçã. Coisas que você faz no mundo para que você vive, qual deve ser o seu propósito na vida, por exemplo. Ou seja, aqui estamos quebrando um mito que parece um mito menor. Maçã ou outra fruta. Na verdade, os sábios judeus têm, ou seja, nos ensinam que há diferentes opiniões sobre qual era o fruto. Mas não é nisso que quero me deter agora. Quero me deter primeiro no fato de que, ao quebrar um mito, se alguém te disse que sim, era uma maçã. E, portanto, Eva pecou, e Adão também, e isso e aquilo, o pecado original. E te disseram muitas coisas que são relevantes para a sua vida hoje, não como uma história histórica. Se for uma história histórica, algo histórico, bom, é relevante, mais ou menos relevante, isso não importa tanto. Mas quando uma história bíblica que você vive como se fosse sua e da humanidade, e isso implica uma conclusão para a sua vida, e como você vive a vida, e como você entende a vida, e qual é o seu vínculo com Deus e com o seu entorno. Quebrar um mito tem uma importância absoluta, fortíssima. E, de fato, se você está assistindo a esta aula, isso pode ser uma bênção incrível para você, porque com certeza vão se abrir portões de sabedoria e portões de abundância espiritual e material. Inclusive material relevantes hoje para a sua vida,
Portanto, assista até o final este vídeo, que se Deus quiser vai, como dissemos no começo, mudar completamente a sua vida. Ouça atentamente. Primeiro diz árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Vamos deixar com reticências para a continuação da aula. Agora quero te contar segredos impressionantes que, como estou te dizendo, têm relevância para a sua vida hoje. Impressionante, escute. Vamos voltar ao tempo antes de Eva e Adão chegarem ao mundo. Ou seja, antes de Eva e Adão chegarem ao paraíso, ao jardim de Nebel, antes disso. Eles estavam no mundo das almas. Estou te contando segredos da Torá, coisas que não estão escritas. Estão escritas nos versículos em um nível, se me ocorre um meforash, não estão escritas explicitamente. Essa é uma sabedoria que veio de mestre para aluno, de geração em geração. É assim. Eram almas antes de descer. E Deus disse isso a Adão e Eva. Adão, eu vou levar vocês para um mundo material. Para um mundo que eu criei de forma a priori, desde um começo imperfeito, eu o fiz imperfeito. Para quê? Para ser reparado. Em hebraico chama-se Tikkun Olam, reparação do mundo. É um conceito espiritual da Cabala que vale para todas as gerações. Quero que façam Tikkun Olam e reparem o mundo. Digo tudo com minhas palavras. Quero que reparem isso. Vocês e suas gerações no futuro, aqueles que dão continuidade a vocês. Muito bem. Isso foi o que Deus disse a Eva e a Adão antes de colocá-los em um corpo. Muito bem. Muito bem. Seguimos em frente. Eva e Adão desceram ao paraíso, nem sequer a este mundo material, ao paraíso, ao jardim do Éden, que é um mundo superior. Jardim do Éden, muito bem. Gan Eden, se for em hebraico, Jardim do Éden. Muito bem. E Deus lhes disse o seguinte, volto ao Pasuk, ao versículo. Pasuk, se for em hebraico, diz assim. Muito bem. Aqui tem algo muito interessante. Não diz, mas se comerem dele. Não diz, basicamente Deus diz para eles, comam de todas as árvores que vêm aqui. Muito bem. E não diz, mas desta árvore não comam. Diz, e desta. Há algo muito interessante aqui. E deste? E depois que diz, e deste? Diz assim, obrigado. E da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E depois diz, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Muito bem, porque o dia. É preciso ver, obviamente, que Adão e Eva, quando foram criados por Deus, antes de comerem da árvore, estavam em um estado muito mais elevado do que nós somos hoje, seres humanos. Não eram as almas iniciais, mas estamos falando que eram seres existentes. Espirituais impressionantes, com uma profecia direta e limpa, vínculo com Deus limpo, sem inclinação para o mal. É preciso saber que a inclinação para o mal veio depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas antes disso não havia bem e mal, havia apenas o bem. Isso está relacionado ao que digo. Por que Eva comeu e não era uma maçã? Escuta. Portanto, o que aconteceu? Não havia inclinação para o mal. Eles tinham profecia direta, não tinham pai nem mãe. Ou seja, Deus os criou de forma direta. Portanto, eles não tinham problemas de infância, nem traumas, nem desejos, nem tentações humanas. Não havia isso. Eles eram praticamente almas, por assim dizer. Isso foi após as almas puras com quem Deus falou, lembrando que estavam no jardim do Éden. Ou seja, eles estão em um lugar pristino e limpo, tudo perfeito. E veio a serpente, que de fato era uma serpente. Você já viu uma serpente que anda, que fala e que convence um ser humano? Nesse caso, ela convenceu Eva, andou e falou.
diz que anda, que fala, convence ela com uma sabedoria muito grande, uma inteligência muito grande. Era uma serpente, mas nossos sábios dizem que não era uma simples serpente apenas chamada assim. Está escrito em hebraico, Anahash. Mas não era uma simples serpente. Era uma serpente, obviamente, no Jardim do Éden. Em nível espiritual, era a inclinação para o mal. Quis tentar Eva. Mas Eva, dessa inclinação para o mal, que era a serpente, entendeu o que Deus realmente quer. Ela ligou isso ao que Deus disse. Quando eram almas, a serpente, ao ouvir minhas palavras, disse: Deus é real. É verdade que Deus disse para não comerem nem tocarem, não comam de nenhuma árvore daqui. Eva disse: sim, deste de tudo se pode comer, mas deste não. Muito bem. Disse Eva que não toquem. Bom, resumindo, basicamente a serpente quis tentar Eva. Confundir Eva e disse: vocês sabem porque Deus não quer que comam desta árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por quê? No dia em que vocês comerem, vão ser como Deus, vão entender a diferença entre o bem e o mal. Agora vocês entendem só o bem, certo? Tudo isso eu digo com minhas palavras, só para entender a história e o conceito. Certo que vocês agora só entendem o bem, tudo está perfeito? Mas Deus teme que se vocês comerem, serão como Ele, serão como o Criador, vão diferenciar, discernir entre o bem e o mal. Por isso Ele proibiu isso a vocês. Portanto, a serpente empurrou Eva, Eva tocou na árvore e disse: viu? Você tinha dito antes que também não podia tocar. Você tocou e nada aconteceu, não morreu. Portanto, se você tocou e não aconteceu nada, obviamente você vai comer e não vai acontecer nada, não tem problema. Ele tentou enganar e iludir ela. Mas de forma simples, Eva comeu. Gente, muita gente com certeza o que te contaram é que Eva se deixou levar, teve uma tentação, o pecado original, por culpa de Adão e Eva, todos os problemas do mundo, não é? Isso é uma leitura simples e em muitos casos muito equivocada em muitas coisas, se não em todas. Mas eu quero ouvir, há coisas, obviamente, em toda mentira há um pouco de verdade. Portanto, muitas coisas que te contaram que não são corretas, talvez haja coisas reais. Mas vamos voltar ao nosso caminho. O que eu quero te dizer com isso é que se você diz, não, mas o que me contaram, isso também é real, é sabido que a mentira, que é 100% mentira, cai por si só. Como diz o ditado, mentira tem pernas curtas. Curiosamente, em hebraico, mentira é sheker. Sheker. É interessante, entre parênteses, vou até contar minha impressão do hebraico. Sheker tem a letra Shin, Kuf, Reish. O Shin, quando se escreve assim, a base é um ponto. É como uma espécie de triângulo invertido, Shin, com um traço no meio. É um ponto, quase não se sustenta. Kuf também, tac, um ponto. Reish, um ponto. Não tem pés que a sustentem. A palavra emet significa verdade. Tem duas pernas, dois pés. O Aleph, dois pés. O Mem tem uma base forte. E o Taf tem um ponto de base e outra base. Um ponto e uma base como um piso. A palavra emet tem pés fortes que sustentam, verdade. A palavra sheker, mentira, pernas curtas, como diz a expressão em espanhol, quase não tem sustentação. Portanto, uma mentira 100% cai por si só. Portanto, há pessoas que infelizmente usam seu intelecto, sua inteligência para fazer coisas negativas e usam mentiras com um pouquinho de verdade, um ingrediente de verdade. E, portanto, as pessoas podem dizer sim, mas é real o que dizem. Sim, tem algo de realidade, mas tem uma porcentagem grande de mentira. É preciso ter muito cuidado. Portanto, comecei esta aula te dizendo que se alguém te falou verdades espirituais que são erradas, como por exemplo, o simples fato de que, abrindo uma Bíblia, se sabe que não era uma maçã.
e te disseram, sim, sim, é uma maçã. Eva foi tentada pela maçã. A resposta é não. Não é real. Não está correto. É mentira. Muito bem. Continuemos. É preciso saber que Deus, voltando ao hebraico e continuando, Deus cria o mundo constantemente. Ele não apenas o criou há 5.785 anos atrás, mas o cria a cada instante. Com a palavra, obviamente, a palavra divina de Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, em letras hebraicas. As 22 letras em hebraico são as letras com as quais Deus criou e cria o mundo a cada instante. A força do hebraico impressiona. Continuamos. Portanto, Eva percebeu que a serpente queria enganá-la, mas ela se lembrou do que Deus lhe disse lá em cima, quando eram almas. Eu vou te levar para um mundo imperfeito. Para que você, obviamente, você é Adão e Eva, e a descendência que virá depois deles corrijam o mundo. E ela viu um jardim lindo, completo. Não tinha tentação, não tinha inclinação para o mal, não podia ser tentado e, obviamente, por uma maçã ou por qualquer fruto, não podia ser tentado, obviamente. O que haveria em um fruto para tentar alguém? Pensa. Uma pessoa que era impressionante em nível espiritual poderia ser tentada por um fruto? Em nível espiritual, explicam nossos sábios que o calcanhar de Adão, em nível espiritual, obviamente, o calcanhar de Adão no Jardim do Éden iluminava mais do que o sol. Só o calcanhar de Adão. Imagina o que é o sol. Estamos falando em nível espiritual, obviamente. É impressionante. Portanto, Eva não foi tentada por uma maçã ou por um fruto. Obviamente, ela não foi tentada. Eva entendeu o seguinte. A serpente disse, vocês seriam como Deus, e é isso que ele teme, por isso proibiu comer. Comam. Vocês serão como Deus, entenderão o bem e o mal, podendo corrigir o mal. Isso me soa como o que Deus me disse quando éramos almas. Tudo isso eu digo com as minhas palavras. Portanto, talvez Deus realmente queira que comamos. Mas Deus sabe que a missão é tão, talvez, ou seja, quase impossível, tão difícil descer a um mundo material. Obviamente, Eva não conhecia naquele mundo o que era o mundo material, mas ela entendeu, obviamente. Descer a um mundo material, onde é preciso corrigir, onde há desafios, onde existe a morte. Que certamente quando comerem dessa árvore, certamente morrerão. O que significa morrerás? Morrerás, obviamente, não significa apenas falecer em sentido literal. Morrerás implica cair. Cair em lugares escuros. Ter problemas emocionais, frustrações. Decepções, quedas materiais, quedas financeiras, quedas econômicas, desilusões. Que tem alguém que te insulta e alguém que te manda trabalhar e você perde uma prova e um vínculo se rompe e um vínculo se reconstrói e há altos e baixos, há altos a baixos, um mundo desconcertante. Eva entendeu, obviamente, com uma compreensão divina muito grande. Entendeu Deus. No íntimo dela, como se diz em hebraico, no seu ratzon, na sua vontade mais interna. A vontade mais interna de Deus é que comamos para descer a um mundo material e que nós e nossos filhos e filhas o corrijamos. E, portanto, façamos um lugar para que Deus habite conosco. Que essa foi, de certa forma, a mensagem que Deus deu para Eva. Deus diz isso ao povo. O de Israel, na Parashá, na porção semanal, a porção Terumá, quando o povo de Israel faz suas doações para o tabernáculo no deserto, Deus diz assim, impressionante. E assim, no livro de Shemot, o segundo livro da Torá do Pentateuco, no segundo livro é o livro de Shemot, Gênesis Shemot. Toda a parte em que saímos do Egito. A parte no deserto, tabernáculo, Deus diz assim, eu digo em hebraico, eu traduzo, Vasulim Migdash V'Shachanti Betosham. E construam para mim um santuário e morrerei e habitarei neles e viverei neles. Muito interessante, ouçam isso, impressionante.
e construam para mim um santuário. E habitarei e viverei e estarei presente. Minha presença estará neles. Ele diz isso nele. Veja como isso é relevante para você hoje. Impressionante, tudo é relevante. Espero que você esteja ligando os pontos. Eu sei que é uma aula muito profunda, mas se você conseguir ligar os pontos do que estou te dizendo, é um presente para a sua bênção. Bênção para você e sua descendência eternamente. Graças a Deus, é impressionante. Ouça, ataque você mesmo. Diz assim: Vasulim mikdash, vshashanti betosham, e construam para mim um santuário, e eu habitarei neles. Não diz nele, o que é neles, em cada um de nós. Obviamente, Deus vai habitar no santuário. Isso é algo óbvio. Nossos sábios explicam por que diz neles. Não diz nele. Não diz betoshó nele. Neles. Eles. Eles no povo de Israel e, obviamente, cada indivíduo neste mundo que faz um santuário para Deus. O que é um santuário? Isso é algo espiritual. Cuide da sua boca. Cuide dos seus olhos. Cuide de si mesmo. De fazer somente o bem, de ser coisas boas, pensar coisas boas. Você está pensando como deveria? Você está agindo, atuando como deveria? Vivendo uma vida com sentido, fazendo a vontade de Deus, do Criador Todo-Poderoso como deveria? Como Deus te pede? Como saber? Você é como eu sei o que Deus quer de mim. E está Bashemon, graças a Deus temos a Torá Kodesh, a Santa Torá, que é relevante para o povo de Israel e para o mundo inteiro. É preciso saber que a Torá, obviamente, tem preceitos universais para todas as nações. E há preceitos que são para o povo de Israel, unicamente para o povo de Israel e o povo de Deus, obviamente. E há preceitos que são as 7 grandes leis de Noé, que foram pensadas para toda a humanidade, para o restante das nações do mundo. E cada pessoa deste mundo, se fizer a vontade de Deus, pode alcançar níveis espirituais impressionantes, tanto sendo judia quanto não judia. Então a pergunta é: estou cumprindo a missão da minha vida? Deus me ama, me quer aqui e cria cada instante, como dissemos, com as letras hebraicas com as quais Ele cria sua criação constantemente. 22 letras em hebraico que Deus une constantemente e cria a criação, inclusive você, com um amor infinito. Deus te ama, confia em você e Deus decide precisar de você. Essa é a ligação com Adão e Eva e tudo o que falamos. Você pode dizer para si mesmo, mas Deus precisa de mim, o Criador Todo-Poderoso, o Criador de todos os mundos espirituais, planetas, anjos, este mundo, milhões de pessoas. Deus precisa de mim, Deus me ouve, Deus me vê, Deus me supervisiona. A resposta é em letras maiúsculas. Letras maiúsculas, sim, com ponto de exclamação dos dois lados. Sim, e esse é um segredo da sabedoria judaica. É impressionante. É preciso saber que isso é uma grande notícia, é a maior notícia de todas. É uma grande notícia. Qual é? Que Deus primeiro te cria a cada instante, te ama e confia em você. E nós, judeus, quando acordamos, como disse em outros vídeos, a primeira frase de 12 palavras que dizemos, vou dizer com minhas palavras para ser mais breve, agradecemos a Deus pela alma renovada que Ele nos deu depois de termos dormido. E depois dizemos em hebraico, Rabá emunateja, grande é a tua fé, fidelidade, Deus em mim. Realmente, quando alguém fala de fé, fala da fé que se tem em Deus. Está muito bem, obviamente, o judaísmo te diz algo diferente. Claro que a gente tem fé em Deus, confiança em Deus, vínculo com Deus. Isso, claro, isso é o básico, isso é algo obviamente claríssimo. Mas a grande novidade é que Deus tem fé em você, sendo judia ou não judia. A Torá é relevante para todas as nações do mundo, para todas as nações do mundo. Estamos todos no mesmo barco, é preciso saber disso, todos no mesmo barco. Cada pessoa tem sua função. Há um capitão, há um marinheiro, há um passageiro, cada um com sua função. E cada pessoa é essencial neste mundo, você é essencial neste mundo. Deus decidiu que este mundo só existe porque você está aqui, do contrário não estaria. É preciso saber, como disse um grande sábio, o dia do seu aniversário é o dia em que Deus decide que este mundo não pode viver e existir sem você. E é preciso saber que cada segundo é como o seu aniversário. O que significa aniversário? Na verdade, é uma vez por ano, mas cada instante de vida é um presente de Deus. Como dizemos no livro de Salmos, o rei Davi, Kol haneshama tialel yah, aleluia. Kol haneshama tialel yah, aleluia.
Assim termina o livro de Salmos, capítulo 150, o rei Davi, de abençoada memória, que o seu mérito nos proteja. Diz: cada alma te louvará, aleluia, Deus te louvará, ou seja, cada alma te louvará, aleluia, cada alma te alabará. Deus, aleluia, é impressionante. E Neshama e Neshima, alma e respiração, têm as mesmas letras. Cada respiração que você tem, que Deus te dá, cada partícula de oxigênio que Deus te dá, é uma oportunidade para dizer aleluia, agradecer a Deus pela sua vida e viver acima de tudo, não apenas dizer, mas viver uma vida com sentido. E isso foi o que Eva entendeu. Impressionante, Deus me disse Eva, usando minhas palavras, Deus me disse, quando eu era apenas alma, disse: eu quero que vocês desçam a este mundo e corrijam este mundo e me preparem um lar para viver com vocês e escutem isso. Impressionante, quando eu digo a palavra lar, o que você imagina? Lar é simplesmente uma casa com um chão, 4 paredes e um teto, ou é algo mais? O que você acha? O que é um lar? Pense no seu lar, pense no lugar onde você se sente mais confortável, o lugar mais aconchegante da sua casa, do seu lar, como você se sente. Isso te permite tirar o casaco? Relaxar? Ler um bom livro? Respirar fundo? Ter uma conversa franca com sua amada família? Você se permite ou se sente em um lugar onde te olham, onde você se sente estranho, deslocado? Como você se sente? E é isso que explicam nossos sábios. Deus disse à humanidade, principalmente no Monte Sinai, quando nos deu a Torá, mas isso se aplica ao que Deus disse a Eva, é o mesmo conceito. Eu quero que vocês desçam a este mundo, ao mundo mais baixo de todos, que é o mundo em que vivemos hoje. E o transformem no mundo mais elevado, acima de todos os mundos dos anjos. É isso que eu peço a vocês, para viver com vocês como se fosse na minha casa. Pense na minha casa, sendo eu mesmo, podendo me revelar como eu sou. Isso é impressionante, é um conceito impressionante. O Criador, que sempre existiu e sempre existirá, decide precisar de nós. Então ele nos diz, de certo modo, digo com minhas palavras, diz assim: eu não preciso de ajuda para existir. Deus, obviamente, Deus é o Criador, Deus é a origem de tudo é a causa de tudo, inclui tudo, está acima de tudo, supervisiona tudo, cada instante no milímetro, cada instante, cada movimento. É preciso saber que Deus dá. Para cada grama é um exemplo para que você entenda. Cada pasto, cada grama tem um anjo específico que diz a cada instante: cresce, 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 cresce. Cada grama, cada partícula deste mundo, anjos por todos os lados, mundos espirituais, planetas, galáxias. O Criador de todo o mundo que existiu e que existe, decide em um momento criar Adão e Eva e, portanto, a nós, que somos os filhos e filhas de Adão e Eva, para que corrijamos este mundo e preparemos para ele um lar, um santuário, cuidar da nossa palavra, dos nossos olhos, do nosso pensamento, para que Deus possa se sentir em casa, ter um vínculo pessoal, íntimo conosco. Que Deus nos revele sua razão primordial, sua vontade mais íntima, que onde está escrita essa vontade mais íntima? O que estou dizendo agora está na Torá Kedoshá, na Santa Torá. Ali Deus revela a sua razão. De fato, a primeira palavra, ouçam isso, impressionante. A primeira palavra dos 10 mandamentos é a palavra Anohi. Vou dizer isso em hebraico, né? O primeiro e o segundo mandamento. E depois vou te contar os segredos da palavra Anohi. Impressionante. Digo em hebraico, o primeiro mandamento, Anohi. Adonai lobesha asher hotzeticha meres mitzrayim mibait abadim. Diz Anohi, sou eu, Hashem Elohesha, eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O segundo mandamento é Lo Yeh, Elohim Acherim Alpanai. Não terás ídolos diante de mim. Basicamente essa é a tradução mais literal, mas basicamente é a proibição da idolatria. É preciso ter fé, ou seja, a fé tem que ser em um só Deus. O Criador Todo-Poderoso, Deus indivisível, único, que, como dissemos, é a origem de tudo, inclui tudo, está acima de tudo, supervisiona tudo a cada instante. É
Digo com minhas palavras, obviamente, a proibição de ter um objeto, pessoa viva ou morta, qualquer tipo de intermediário entre você e o Criador. Proibido, segundo o mandamento, proibido para toda pessoa desta humanidade. Proibição absoluta, a idolatria. Orar a qualquer objeto ou pessoa viva ou morta, dirigir-se a qualquer objeto ou pessoa viva ou morta. Deus abomina isso. Está escrito no segundo mandamento. Mas sim, pelo lado positivo, sim, ter emuná em hebraico e bitachon, que é confiança e segurança. Em Deus, o Criador Todo-Poderoso que te ama e confia em você, te cria naquele momento. Quando Deus fala, pergunta, você quer se dirigir a mim? Dirija-se de forma pessoal, sem intermediários, diretamente a mim. Não terás ídolos diante de mim. Ou seja, entre você e eu, vínculo pessoal e direto sem intermediários. Tire todo tipo de incômodos, qualquer tipo de coisa, nada. Somente ore a Deus, ao Criador Todo-Poderoso, que te cria naquele instante e te ama e confia em você. E Ele precisa de você, decide precisar de você. Obviamente Deus não precisa de nada, mas quando Deus decide algo, Ele decide precisar de você. Ele decide nos ter para corrigir o mundo dele e para criar um lar para ele. É impressionante. Os anjos cumprem perfeitamente a vontade de Deus, mas não possuem livre-arbítrio, o que é perigoso. Isso resume o caso de Eva. Entendeu? No jardim do Éden, disse, aqui está tudo perfeito, é um lugar lindo, perfeito. Tem uma árvore que talvez ali esteja escondido o que Deus me disse lá em cima quando éramos almas. Que quer que a gente corrija, que quer que a gente tenha que quer um lar, um vínculo direto, íntimo conosco, que possa se revelar. Vou agora à primeira palavra do primeiro mandamento, Anohi. Anohi também é uma sigla. Anohi, no nível literal, é eu. Eu sou Deus, o teu Deus. Há uma sigla que, segundo nossos sábios, explica algo impressionante. Ana, em aramaico, não em hebraico, mas em aramaico antigo, que era falado na Babilônia. Ana nafshi kitavit veyahavit. Eu traduzo. Eu, minha alma, a escrevi e a entreguei. Legal, impressionante. Deus se revela seu interior através da Torá. Impressionante. Eu, minha alma, a escrevi e a entreguei. O que aconteceu no Monte Sinai. Quando mais ou menos 3 milhões de pessoas vimos as letras em hebraico dos 2 primeiros mandamentos que nós vimos, dizem Roim et Hakolot. Vimos as vozes. As vozes. Não apenas vimos letras, algo que hoje não podemos compreender, ver vozes. Mas Roim et Hakolot. Vimos as vozes. Vimos as letras em hebraico em fogo. Fumaça e fogo. Incrível, 3 milhões presenciaram uma revelação divina no Monte Sinai. Há 3.336 anos. E de geração em geração, os sábios, nossos pais, filho, aluno, rabino, aluno, pai, mãe, filho, filha, geração em geração, ininterruptamente, até os nossos dias e para a eternidade. Sabemos o que é a Torá. E tentamos viver a Torá. E de criar um santuário para Deus através de nossas ações, palavras, pensamentos, é impressionante. Portanto, recapitulando, não era uma maçã, era algo muito mais do que uma maçã, o que eu te expliquei, e é preciso ver como isso é uma realidade. É um exemplo de como cada detalhe da Torá pode te dar vida. Shaim Ubashar Tajaim, está escrito. Você escolherá a vida. A Torá é vida, é Torá Shaim. Mas a vida da Torá é viver a Torá, estudá-la, para vivê-la, ensiná-la, e acima de tudo, como ensiná-la, com ações excelentes. Com ética excelente, pensamento, palavra, ação, segundo a vontade de Deus, que tenhamos o mérito, a cada instante, viver uma vida excepcional, de propósito, de significado, missão da nossa vida. Unidos a Deus, o Criador Todo-Poderoso, a cada instante. Tendo momentos, como dissemos, quando você orar a Deus todo dia, encontre um lugar fixo, horário fixo, se puder, e fale com Deus como com seu melhor amigo. Assim explicam nossos sábios. Fale com suas próprias palavras. Não tente ser eloquente. Não. Abra seu coração, em um lugar onde ninguém te incomode. Conte a Deus como você se sente, o que está acontecendo com você, quais são seus desafios. Peça ajuda, que Ele te guie, que Ele te mostre o caminho, que Ele guie você para cumprir a vontade de Deus. E é impressionante. É impressionante como hoje,
em momentos de tantas definições, a gente pode realmente escolher a vida e escolher o bem. Hoje a gente vê Israel, a situação de Israel, a gente diz, de Israel, a gente pode acreditar coisas que a gente ouve na mídia, coisas boas, ou coisas não, ou dizer não. Quero ver o que dizem os judeus e a Torá. Os judeus, o povo de Israel, é o povo de Deus. O povo que veio para fazer o bem e ser luz para as nações, ou Or Lagoim. É disso que se trata. Deus pede para o povo de Israel ser luz para as nações, Or Lagoim. E é isso que nós tentamos. Nós buscamos fazer o bem, ensinar o bem, querer o crer, viver uma vida de Torá, de bondade, para o mundo inteiro e para todos os mundos. É preciso saber que os filhos de Deus, o povo de Israel, é isso que buscamos. Obviamente, o que queremos, nós sabemos que Deus ama sua prole, suas criaturas, sua criação, como dissemos, Adão e Eva. É isso que Deus ama, o seu mundo, o que buscamos. Amar o mundo de Deus por meio da nossa vida, fazer o bem, querer o bem, nos conectar com Deus, cumprir os preceitos com alegria, com o coração, que tenhamos o mérito. Cada um, segundo sua missão, fazer o bem, querer o bem, nos apegar a Deus, ao Criador Altíssimo, poderoso, cada instante, com alegria e bom coração, que seja tudo com sucesso e bênçãos.